Prontinho. Então, para começar, né? Olá, gente, prazer. Meu nome é Bianca Mayumi, sou psicóloga. Atualmente também sou professora de pós-graduação em psicologia e estou finalizando daqui a um mês meu mestrado em psicologia clínica e cultura. Então, indo para várias frentes aí, da clínica, à docência, a também a minha empresa Mulheres de Voz, que eu vou falar adiante e vou contar um pouco mais. Mas quando fizeram esse convite, foi muito para falar sobre como que está sendo essas habilidades, né? O que é pensar na psicologia com o futuro. E é engraçado que quando eu entrei na psicologia, a perspectiva era psicologia não dá dinheiro. E hoje em dia, me parece que está sendo uma das graduações com mais interesse das pessoas, porque antes era julgado um pouco fazer psicologia. Então, acho que muita coisa mudou. E aí, o que eu pensei foi em organizar minha fala a partir do meu próprio percurso, para ir trazendo como, dentro desse... Entrei na psicologia em 2014, então, mais de 10 anos, desde a graduação até agora, como essa perspectiva foi mudando, o que eu tive que mudar dentro da minha carreira, desde que eu me formei em 2018 para agora. E, enfim, aí a partir daí, acho que depois a gente pode abrir para conversas e pensando juntos, se vocês tiverem de dúvidas. Então, basicamente, começar falando que, como eu falei para vocês, comecei a psicologia em 2014, eu acho que é válido sinalizar que eu não queria, na verdade, não que eu não queria psicologia, eu não sabia o que eu queria como profissão no futuro. E um amigo meu, só que eu estava numa escola em que era obrigatório você colocar a primeira, segunda e terceira opção de o que você queria fazer na faculdade e quais universidades queria. Era uma escola muito competitiva. E eram 10 turmas. Dentre as 10 turmas, a coordenação me chamou e falou assim, você foi a única pessoa que não preencheu. Aí eu falei assim, mas é porque eu não sei o que eu quero fazer. E eu lembro que nesse momento um amigo me falou assim, só coloca psicologia, vai ter tudo a ver com você. Spoiler, esse amigo fez vários cursos, no final acabou em psicologia e hoje em dia é psicólogo também, mas na escola, esse meu amigo que falou assim, eu acho que vai ter a ver com você, minha mãe é psicóloga, só para você preencher. E nesse momento eu nunca tinha nem pensado em psicologia. Fui, na época, não sei se alguém já viveu isso, vocês viveram isso, ainda vivem isso, mas na época a gente colocava no Google, assim, o nome do curso, aí aparecia, assim, vários estudos, vários sites que falavam brevemente o que significava psicologia. E, desde o início, eu já pensei, cara, psicologia, ser psicóloga clínica, não vai ser o caminho. Eu vou ter que me encontrar de outras formas. Talvez uma psicologia organizacional, enfim, vamos ver o que vai dar. E entrei. E aí, no primeiro dia de aula, as professoras, as primeiras matérias, os professores sempre perguntavam, você está fazendo o que aqui em psicologia? E as pessoas falavam, é meu dom, eu sempre quis, eu quero ajudar as pessoas, eu amo escutar. Aí chegou em mim e eu falei assim, então, eu estou aqui testando, vendo o que vai dar. Todo mundo me olhou assim, essa daí não vai ficar no curso, né? Vamos ver o que vai dar mesmo com ela. Dentro desse percurso, fui gostando de psicologia, mas no meu segundo ano, então no terceiro semestre, tive uma matéria muito mais de psicologia social, tive antropologia, e falei, não é que eu estou gostando disso aqui mesmo? E a gente foi convidado a fazer uma pesquisa voltada para isso, e tinha que vir com um tema, tinha que escolher um tema. E na hora eu pensei, tá, acho que eu quero estudar sobre mulheres. Vamos ver, acho que vai ser bacana estudar mulheres. E a partir daí, meu olhar para a psicologia mudou e começou a fazer ainda mais sentido. Porque eu entendi que a psicologia seria uma ferramenta para eu conseguir alcançar um propósito maior, que era isso, assim, gerar mudança na vida de mulheres, me conectar com esse propósito meu pessoal, que tem a ver com o feminismo, uma luta social mesmo, e foi assim que as coisas foram andando. Então, no percurso dentro da graduação, brevemente para contar para vocês, eu fui muito para a psicologia social, porque dentro da psicologia a gente tem vários caminhos. E aí teve psicologia hospitalar, tem psicologia escolar, escolar sabia que eu não queria, porque crianças e eu achava que não ia funcionar. Eu achava que ia ser uma questão. Hospital também eu pensava, não vou dar conta das demandas. Então, várias coisas a gente foi se deparando. E aí tem a psicologia clínica, e enquanto isso acontecia na psicologia social, eu fui cada vez mais indo para essa parte da pesquisa, eu consegui estágios dentro da delegacia da mulher, então fazia o acolhimento de mulheres que iam denunciar homens, parceiros, famílias, pela Lei Maria da Penha. Eu consegui fazer também estágio no NAFAB, que é o Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica, ou seja, tanto os homens que são autores de violência, que são obrigados, não sei se vocês sabem, mas que são quem é denunciado pela Lei Maria da Penha e se fecha o processo mesmo, ele é obrigado a fazer pelo menos 6 meses de psicoeducação em grupo. Então, eu fazia estágio nesse espaço.
Depois disso, também fiz um dos estágios obrigatórios, que era com famílias, então ia muito para essa parte de grupos. E fui indo nessa parte muito mais social. E eu lembro muito de uma fala de uma professora minha, quando eu fiz um dos estágios que era obrigatório de clínica, que ela me falou, ela falou, não para mim, ela falou, a sala inteira. Enquanto a gente estava avaliando vocês em estágio, uma coisa se deparou. Tem algumas pessoas que não vão conseguir ser psicólogas clínicas. E ela foi explicando vários motivos de pessoas não conseguirem ser psicólogas clínicas. Ela olhou para mim e falou, tipo, a Bianca, ela não vai conseguir ser psicóloga clínica porque ela é muito emocional. Ela se envolve muito com as situações. Eu fico assim, gente, mas isso é um defeito? Como que... E aí eu pensei, realmente, talvez não seja para psicóloga clínica. Vamos para social. Então, toda essa trajetória me fez chegar na minha formatura, no final de 2018, início de 2019, pensando, tenho que ir ou para a parte muito mais social, muito mais para a parte de grupos, que aí envolveria concursos públicos, enfim, porque são normalmente em órgãos que a gente consegue fazer isso, não tem tanto em movimentos particulares, CLT. Vou ter que ir para esse caminho. Mas como agora não tem essas oportunidades abertas, vou abrir meus próprios grupos. E foi assim que eu iniciei em 2019 a minha carreira como psicóloga. Criei grupos de mulheres. E no meio desses grupos, foi muito interessante porque, assim, 2019 não tinha esse boom de redes sociais, né? Então, eu fiz cartãozinho, eu mandando em grupos de WhatsApp, na época tinha um Facebook em alta, e aí era dessa forma que a gente ia conseguindo boca a boca, e eu tinha acabado de me formar. Então, as pessoas não me indicavam, e a gente não pode atender pessoas próximas da gente. Então, foi um desafio com essa primeira divulgação. Mas eu pensei, gente, na época nem tinha um Instagram. Vou fazer um Instagram para divulgar essa parte dos meus estudos e esses meus grupos. Vamos ver se funciona. Foi então que eu criei meu perfil, @psi.bianca. Se vocês quiserem conhecer, convido vocês, meu perfil. E de lá para cá, as coisas foram se desenrolando. Então, nesse início, que era para grupo de mulheres, pessoas que começaram a ver eu divulgando nas redes sociais lá, sem estratégia nenhuma, e também as pessoas que fizeram grupos e rodas comigo, começaram a falar, cara, eu quero ser atendida por você, individualmente. Só que eu pensei, gente, mas eu até então não era psicóloga clínica, né? Algo que eu nunca poderia ser. Mas vamos tentar. E no meio disso as coisas começaram a acontecer. Então, o que inicialmente eu tive que aprender a facilitar e a desenvolver essas habilidades sociais, de correr atrás, de me divulgar, ter que aprender, me virar nos 30, que foi para divulgar meus grupos, de repente começaram a surgir outras oportunidades. E eu acho que trazendo aqui para vocês, né, que estão nesse movimento de escolhas e de entrar em carreiras, eu acredito que um ponto é a gente também, nesse momento, se abrir para as oportunidades, testar. E eu acho que muitas vezes a gente deixa de testar, então, como eu falei para vocês, eu entrei na graduação como teste. Eu fui tentando ir para essa parte como teste, claro, de uma forma ética, né? Então, eu tinha habilidades para ser uma psicóloga clínica, mas eu precisei me aventurar para saber, realmente vai fazer sentido eu estar aqui? Não vai fazer? Eu não podia só, não, talvez não faça, ou eu tenho medo que não faça sentido, então nem vou tentar. E foi aí que as coisas começaram a abrir portas. E eu ia de clínica em clínica, batendo nas portas das pessoas, levando meu currículo impresso, falando, gente, vocês podem me divulgar. E encontrei, aí, em 2019. Nesses primeiros meses, algumas pessoas falaram, óbvio, 2 clínicas falaram, óbvio, portas abertas, podem vir, pode começar a atender aqui. E para quem não sabe, dentro da clínica a gente pode atender por meio particular, mas também por convênios. Só que muitas psicólogas não gostam de atender por convênio, e não é porque a gente não quer atender, mas é porque são situações precárias. E aí hoje eu estava fazendo uma limpa aqui no meu consultório e encontrei os documentos de alguma dessas clínicas. Encontrei a minha agenda de uma dessas clínicas que me fazia atender 18 pessoas por dia. E eu não podia dizer não. Era obrigada a atender 18 pessoas por dia. E eu sou uma psicóloga que hoje, já atendia assim na época, 1 hora por sessão. Hoje eu deixei 1h15 por sessão. Para essas clínicas, não é você que escolhe quantas horas são, quanto tempo que vai ser. Eles definem. E aí, para cumprir com essas 18 pessoas, era uma sessão atrás da outra. Então, basicamente, eram 40 minutos, porque eles só colocavam isso. E também não tinha intervalo entre sessões, tinha esse horário do almoço. E eu olhei para aquela gente e falei, gente, como que eu dei conta de uma situação dessa? Realmente difícil. Só que, para além disso, dessa questão que você não escolhe os horários, você não escolhe os pacientes, eles só indicam, tem uma questão também de valor, como psicóloga clínica de convênio, que você recebe, em média, R$ 13 por sessão. Então, era uma situação
precaríssima mesmo, assim, que eu fazia. E aí teve essa clínica que abriu essas portas, só que no meio disso eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Não sei, não. E abriu também um outro espaço, que eu brinco que até quem me acompanha nas redes sociais, eles falam, gente, você sempre conta essa história, e eu fiquei, foi por isso que eu nunca, alguns colegas psicólogos falam, eu nunca entrei em convênio por causa disso. Porque, como não é um CLT, que você entra como convênio, você não tem muita garantia, assim, é meio que você confia na pessoa que está fazendo, tem aquela clínica. E até hoje eu não recebi dessa outra clínica. Então, basicamente, meu início foi uma coisa assim, vou me abrindo para as oportunidades, mas talvez eu tenha que quebrar a cara. E foi o que foi acontecendo também. Então, em 2019, entrei dentro desses grupos, comecei a atender por convênio, mas também por meio particular, até que chegou em 2020, fim de 2019, para início de 2020, eu pensei, bom, já estou agora com os atendimentos suficientes para eu começar a ter meu próprio espaço. E aí que a gente chama na psicologia de sublocar esses espaços. Vou ir para esse lugar mais empreendedor. Vou deixar de atender por meio desses convênios que não estão fazendo sentido, que realmente dificultam até o próprio atendimento, porque é isso, eu não tenho tempo para atender, estudar tanto para cada coisa, para cada um dos casos, para cada uma das situações, e vou empreender. E foi aí que surgiu essa veia empreendedora em mim, que na verdade foi pela necessidade. E que eu acho que nunca explicam para a gente dentro da graduação que é isso. Psicólogo, às vezes, ainda mais se quer ser clínico, vai ter que ser um PJ, né? Uma pessoa jurídica. E não passam nada disso para a gente. Então eu falei, vou abrir meu próprio consultório, vou conseguir eu vou pegar os objetos que dá, com os valores que vai dar. Aí até hoje, eu estou olhando para cá para trás, porque tem um sofá aqui. Eu não sei como eu consegui comprar um sofá por R$ 500. Acho que nunca mais eu vou conseguir um negócio desse. Mas até hoje ele está aqui inteiro. E aí foi isso, assim. Foram nos móveis possíveis, do jeito possível, e assim fui seguindo. Até que, como todo mundo sabe, 2020 veio pandemia, né? Então, eu abri em janeiro o meu consultório. Março já estava fechado. E o que eu atendia as pessoas presenciais, agora eu tive que aprender a atender online. E até então, na verdade, 2019, que foi quando eu me formei, só em casos muito excepcionais as pessoas poderiam atender online. A partir de 2019, você poderia fazer o cadastro, começar a fazer o atendimento online, mas tinha toda uma burocracia por trás. Tanto que veio a pandemia, a gente teve que migrar dessa forma, e o próprio Conselho de Psicologia teve que fazer uma alteração complexa ali para começar a permitir que as pessoas façam esse atendimento online. Você não, além de ter, né, o nosso, ter que ter o CRP, ter que todo ano pagar, e ter essa manutenção com o nosso conselho, a gente tem que fazer um outro cadastro para poder atender online. E aí eu tive que aprender, desenvolver, porque até então eu nunca tinha atendido online. E no meio disso, eu lembro muito estava agora no fim de Nexa, me apresentando, até contei essa história. Estava vivendo, aconteceu esse momento em que eu tive que me deparar com o que as pessoas estavam chamando de você é louca, é imprudente, não vai dar certo, que é colocar minha cara a tapa para oferecer meus serviços ainda mais nas redes sociais, que é aquilo que eu falei para vocês, até então não tinha esse boom das redes. E para muita gente, aquilo ali era uma loucura, porque psicólogo nas redes sociais, como que vai ser isso? Isso é um absurdo, não vai dar certo. E aí eu comecei a ter que aprender sobre marketing digital. Eu falei, realmente, vou ter que virar uma empreendedora aqui, como que vai ser? E aí comecei a pesquisar, buscar. E no meio desse movimento, então, é o que as pessoas chamam de dar certo, né? Não sei, hoje eu questiono isso, que significa esse dar certo, não, mas no meio desse movimento, começaram a surgir seguidores. Em 2020, 10 mil seguidores, saí de lá de 500 seguidores para 10 mil seguidores em meses. Uma agenda lotada, ter que começar a contratar estagiários e uma lista de espera de pessoas querendo ser atendidas por mim. E foi muito complexo ter que encarar tudo isso, porque era isso, né? Até então, era o que parecia muito errado. Aí estava surgindo isso. E ninguém nunca me preparou. Então, no meio dessa jornada, acho que foi muito o que eu falei para vocês, nesse teste, aprendendo e, principalmente, tendo que lidar com uma adaptabilidade. Me adaptar no meio do processo. Ter que olhar para aquilo e perceber, talvez eu tenha que ajustar aqui, talvez eu tenha que ajustar ali. E ir aprendendo a precificar tudo isso. Chegamos em 2020, então esse boom das redes sociais, começa a surgir mais demanda. Eu desenvolvo, no meio disso, de 2020 até o período atual, uma perspectiva que volta muito para aquilo do coletivo que eu falei para vocês, que para mim não fazia sentido trabalhar sozinha. Então eu crio a minha clínica em comunidade. Basicamente,
é um meio de que as pessoas que estão buscando psicoterapia, que hoje chegam por meio da minha plataforma, que hoje tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, elas chegam, gostam do conhecimento que eu passo ali, elas me falam, então, Bia, eu preciso de uma psicoterapia, mas talvez você não tenha agenda, eu não consigo pagar o seu valor, o seu horário eu não possa, me indica alguém. Naquele momento eu pensava, cara, eu podia muito indicar para essas coisas meio de convênio, só que eu lembrava da minha própria história, que eu falei para vocês, era insalubre, eu não tinha como passar aquilo nem para as clientes e nem para as próprias psicólogas. Então eu pensei, como eu posso fazer esse encaminhamento de uma forma justa, sem que também seja que, tem essas pessoas que eu indico, as pessoas que eu confio. Foi aí que eu desenvolvi o acolhimento, que basicamente é uma triagem em que a gente passa, as pessoas que têm interesse em psicoterapia chegam ali, falam, tem uma sessão breve com uma das minhas estagiárias, com algumas pessoas, hoje em dia que não são mais estagiárias, que se formaram, são psicólogas, elas fazem essa triagem, e é a partir disso que elas falam sobre as demandas delas, o que elas buscam em psicoterapia, o que elas gostam, o que elas não gostam em psicólogas, a minha equipe passa para alguma psicóloga da minha indicação e a gente faz supervisões mensais. Hoje em dia, a gente tem mais de 50 psicólogas que estão comigo, então também tenho essa outra frente, e fui desenvolvendo cada vez mais esse olhar, que eu diria que é empreendedor. Marcela quer perguntar? Eu queria só fazer uma pergunta também para você, essa questão da transição, acho que só pontuar, tem algumas pessoas estão entrando e saindo, que acho legal, eu não queria contar que você estava só contando uma história tão bacana, né, da sua trajetória, mas essa questão, um dos pontos que você trouxe, né, quando a gente fala até do profissional do futuro, essas transformações que acontecem, essa mudança que você falou, né? Porque antes você fica em clínica, acho que o psicólogo, né? Sempre a gente ia em clínica, se locomovia, tinha que separar aquele horário para sair do trabalho ou de algum lugar, né? Da escola para ir até o psicólogo. Essa mudança, né? Principalmente pós-pandemia. E aí, como vocês tiveram que se adaptar, falar sobre essa alteração online, né? Acho que isso de ter esse atendimento online, acho que isso abriu portas também para os psicólogos e para outras pessoas também terem acesso. Eu acho que você vai explicar, vai falar também mais um pouco sobre essa sua comunidade, né? Acho que o crescimento também, o conhecimento maior das pessoas irem em busca e aí conseguirem, você tendo essa visibilidade também da questão desse acesso para as pessoas que não podiam pagar, né? E sobre o que você passou falando, né, desse seu início com convênios, enfim, sobre essa questão também. E como eu estou contando, acho que foi isso, foi meio que caminhando, a minha história de vida foi me fazendo olhar de uma forma diferente, foi me fazendo entender esse momento atual. Então, cheguei com tudo isso, e é que nem eu falei para vocês, no meio disso, eu fiz uma pós-graduação, finalizei uma pós-graduação na minha abordagem, que é na sistêmica, e entrei no mestrado, porque sempre gostei daquela época da faculdade, dessa parte de pesquisa. Só que aí, no meio disso, como a gente estava, e acho que foi esse, pensando na psicologia desse futuro, eu comecei a perceber que a psicologia, na verdade, ela é muito diversa. Que então, aí eu acho que, encerrando, fechando aqui para a gente abrir para perguntas. Então, aquele momento inicial que eu entrei na faculdade, que eu tinha ideias muito rígidas de que era psicóloga, que eu nunca estaria fazendo, que eu nunca faria, que eu pensei nisso quando eu me formei, eu tive que me deparar com o que eu falei para vocês. Tentar e ver se fazia ou não sentido. Hoje, como psicóloga clínica, eu me vejo tendo que fazer várias dessas frentes. E ao mesmo tempo que pode ser muito cansativo, porque não é romantizando a minha profissão, é muito cansativo, porque a gente, como psicóloga, às vezes tem que. Não é só chegar lá e atender. Não é só psicóloga clínica. Então, eu tenho que cuidar desse financeiro, desse marketing. Hoje, por conta dessa questão que eu falei para vocês, né, que tem uma veia em mim que gosta desse lugar de coletivo, dessa comunidade. Estou nas redes sociais, eu gosto muito disso. Estou na docência agora também, que faz muito sentido para mim. Então, a psicologia me abriu oportunidades para muitos lugares, para muitas perspectivas. E eu acho que esse é o convite, né, para quem quiser fazer psicologia, quem está pensando em psicologia, eu acho que é um incentivo mesmo. Vejam a psicologia como muitas possibilidades, porque até dentro da minha comunidade, eu fiquei pensando quanto que, por exemplo, dentro dela, tem, que eu falei para vocês, mais de 50 psicólogas, cada uma trabalha de uma forma muito singular. Cada um trabalha com, às vezes, de uma maneira híbrida, algumas atendem hoje só atendem online, mas algumas atendem online e presencial, outras só atendem presencial. Tem algumas colegas que cada uma trabalha num estado, numa cidade completamente diferente, numa região completamente diferente, e vão ter demandas diversas.
Hoje eu atendo pessoas aqui do Brasil, mas também tenho a possibilidade de atender brasileiras que estão pelo mundo, e isso é muito legal, eu gosto muito disso online. Então, tem clientes da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, então, né, dos Estados Unidos, estão de todos os lugares diversos, isso é muito bacana, porque a gente vai vendo quanto que a cultura impacta. E aí eu ainda posso, assim, eu acho que isso é o mais legal, porque hoje eu estou gostando muito, que é dessa parte de dar aula, assim, de passar esse conhecimento. Está sendo muito bom fazer isso. Ter esse espaço, tanto com psicólogas, como estudantes de psicologia, e até também espaços coletivos com pessoas que não são da área. Então, eu já fiz grupos, até online, com pessoas sobre grupos de mulheres, grupos de leitura, tudo com esse olhar da psicologia. E aí, o que eu queria trazer muito na minha fala de hoje é isso, assim, se abram para viver a psicologia. Eu acho que dentro da graduação foi uma coisa que eu pude fazer muito, mesmo, acho que até por essa incerteza. Essa incerteza do que eu queria me fez testar, viver coisas. E isso me deu um know-how, me deu uma... Acho que a possibilidade de eu hoje ir desenvolvendo essas habilidades na atualidade. Então, eu participava na época de centro acadêmico, que me fazia, então, ter que aprender a divulgar coisas para a gente conseguir dinheiro e fazer eventos. Isso me ajudou hoje em várias das minhas habilidades, por exemplo, para conseguir divulgar meu próprio trabalho nas redes sociais. Então, a minha presença digital me ajuda dentro da clínica, a clínica vai me ajudando nessa presença digital, e eu acho que é isso que vai se retroalimentando, vai me abrindo outras oportunidades e outras portas. Eu acho que é isso que, de novo, que é o legal dentro da psicologia, que eu convido vocês a conhecerem. Deixa eu ver se eu tinha pessoal de mais alguma coisa para falar. Acho que, de modo geral, era isso, pensando na minha carreira, e querendo saber de vocês, né? Como que ficam essas dúvidas, essa nova perspectiva, como que eu posso ajudar vocês quando o assunto é essa carreira do futuro. Rafael, levantou a mão, pode falar. Oi, boa noite. Eu queria perguntar sobre se você acha que que assim, sessões de psicólogo ou terapia, tipo assim, por telas, vai algum dia substituir, assim, como eu posso dizer? Quando você está frente a frente com a pessoa, você acha que algum dia online pode substituir o físico, assim, uma sessão? Nunca eu acho que vai substituir completamente, até porque a gente não pode atender todos os casos online. Então, como o nosso código de ética, ele proíbe, por exemplo, alguns casos de serem atendidos online. Ideação suicida, por exemplo, é um caso que a gente não pode estar atendendo via atendimento nessa modalidade, tem que ser presencial. Então, eu acho que, de modo geral, não tem como, até porque, volto a dizer assim, a psicologia ela é muito diversa. Vão ter alguns atendimentos com criança, impossível ser online. O brincar, o lúdico vai ser importante, o contato vai ser importante. Alguns atendimentos também vão envolver um acompanhamento com pessoas que estão vivendo algum tipo de dificuldade motora, alguma assim, ou até alguma deficiência. Então, isso vai ser importante também, às vezes, ter o presencial. Então, tem diversos contextos que eu acho que o presencial ele é muito importante e não dá para atender todos os casos. Então, é isso. Hoje, mesmo eu atendendo online, eu não posso aceitar todos os casos. E eu acho que, inclusive, tem uma diferença. Assim, eu brinco que tem muitas informações que a gente deixa passar. Eu falo dentro de supervisão, eu supervisiono algumas psicólogas, eu digo, tem muitas informações que a gente deixa passar, porque eu consigo chegar a pessoa aqui, né? Não sei como que tá a perna dela, não sei se a pessoa está quicando a perna dela ou não. Isso é uma informação que no presencial vai ser muito importante. Entretanto, tem muitas informações que eu também consigo descobrir por conta do online. Então, tem muitas clientes que eu já percebo como elas estão emocionalmente pelo ambiente que elas estão. Dá para ver que algumas clientes vão mudando muito o emocional delas a depender da luz. Às vezes elas são atendidas em lugares muito escuros, às vezes ela tá claro, às vezes está bagunçado, às vezes não está. Dá para ver como elas estão naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente seguro, um ambiente que elas ficam assim, tendo que olhar ao redor, com medo de que vão falar. Tudo isso se torna uma informação também. Então, eu acho que é isso. Tem ganhos, tem... Aí eu posso atender pessoas de outros lugares, que vivem em outros países, porque e lá não conseguem ter esse atendimento como profissionais brasileiras, que faz diferença a linguagem também, elas não... faz diferença ter que ser atendida aqui por uma pessoa, quando eu posso falar minha língua nativa, ter que falar na língua do país. Então, eu acho que abre oportunidades para algumas coisas, mas não vai substituir. Eu acho que é isso. Assim, os dois lados vão ter prós e contras. Pode falar, Rafael. Eu tenho uma outra pergunta. Qual é a habilidade que você acha mais essencial para um psicólogo ter? De cara, enquanto você falava, nunca pensei nisso, tá? Mas de cara veio curiosidade.
Porque eu acho que é isso, a psicologia, a gente não pode, mesmo que a gente tenha ciência, a gente tenha estudos, a gente não pode chegar pronto e achando que a gente sabe tudo dentro de sessão e fora da sessão. Então, essa curiosidade de ouvir o outro, de não querer prever, de não já ter o próximo passo, ajuda bastante. E eu acho que essa curiosidade que eu falei, de até explorar a própria vida profissional diante de tantas possibilidades, não ter que necessariamente ver dentro de uma caixinha. Então, diria que curiosidade. Outras pessoas gostariam de trazer perguntas? É isso que eu ia perguntar, se alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Bianca. Vou fazer só um comentário aqui também, Bianca, que você comentou, e alguém escreveu ali no chat também sobre o Findinex. Às vezes as pessoas talvez não, porque a gente tem estudantes de todos os estados, talvez não conheçam que o Findinex, ele na verdade é um evento organizado por ex-alunos de projetos da JA, né, da JA Rio de Janeiro, da JA no Brasil. Então todos os alunos que já fizeram projetos, alumnis, então eles se encontram uma semana no estado do Piauí, falam sobre empreendedorismo, outras atividades com as pessoas de outros estados. Foi assim que a gente conheceu a Bianca também, eu não conheci, é assim que eu conheci, e ela falou também lá, o tema esse ano ela foi sobre coragem, e falou um pouco sobre a história dela, e como o projeto Super Futuro, né? E a gente fala sobre, a gente tem 2 momentos, uma trilha aí falando sobre sustentabilidade, futuro do trabalho, e a feira de profissões, né? A gente fala sobre as profissões do futuro, as habilidades que a gente precisa desenvolver aí para o nosso ambiente de trabalho, que está cada vez mudando, aí a gente vê aí pós-pandemia, cada vez mudando mais rápido, a gente estar mais conectado, e todo momento a gente recebendo diversas informações, e um dos módulos que a gente fala sobre o futuro do trabalho é essa questão das soft skills, né? E você falando, se apresentando como psicóloga, foi muito importante a gente falar também sobre a questão da saúde mental. E aí eu quero, né, falando sobre essa questão da saúde mental nos dias de hoje, até você, né? Você falou que você, eu entendo que isso está sobre marketing digital, então você falou algumas coisas ali que a gente ia ver essa transformação que você mesmo foi se desenvolvendo no decorrer, que as mudanças foram acontecendo no mercado de trabalho, né? Então, a adaptabilidade, você tendo que se adaptar ali, você tinha alugado aquela sala e aí fazer esse atendimento online. E as pessoas olhando mais para a saúde mental, né? Como que você, como psicólogo, você lá atrás não tinha olhado para a psicologia como uma primeira opção, mas vendo agora que a psicologia, para muitas pessoas, pode ser a primeira opção, justamente por ser essa profissão do futuro, que a gente olha que, por mais que não tenha tanta inteligência artificial, ainda tem essa importância do toque e da conversa e do presencial. O que você fala para essas pessoas que estão querendo, né, estão em busca, quem está aqui, né, de conhecer um pouquinho mais, e até a gente sabe que cada vez mais a gente vai olhar a saúde mental como um dos pontos principais e as mudanças que vão acontecendo, e como que pode, como que ela também precisa estar sempre atentos, né, e adaptáveis a essas mudanças. Só me refaz a pergunta. Que eu falei bastante pergunta, não foi, né? Mas como que eles podem se preparar mais para essas mudanças que acontecem, mas principalmente voltando aí para a psicologia, saúde mental? Tá. Eu acho que a gente pode pensar a respeito, assim, e volto a dizer da habilidade de curiosidade, né? Fico pensando nessa, está atenta à dinâmica atual. Então, estava até conversando hoje com meu pai, falando que, sim, eu adoro essa parte de empreender, eu gosto muito desse espaço de ter minha liberdade, de desenvolver minhas coisas, desenvolver meus projetos, mas que para o futuro eu também gostaria de ser CLT. Aí ele falou, mas não é só você, vários empreendedores autônomos estão indo para o CLT, você já viu esse movimento? E realmente, está tendo esse movimento social das pessoas. E eu estava falando para ele que, para mim, vinha esse lugar do desejo de CLT para ser professora, não só porque eu quero ser professora, mas também porque no futuro eu quero engravidar. Como que vai ser isso? Vai fazer diferença para o CPJ? Então, tem esse lugar de análises muito pessoais.
E aí, te respondendo, eu acho que, está atento ao movimento social do que as coisas estão acontecendo. Então, é o que você falou, tem inteligência artificial. Cara, eu como profissional independente da área, tenho que estar entendendo quais são essas novidades. Como que essa demanda está mudando. E eu acho que isso é estar conectado com as pessoas. Isso, inclusive, ajuda dentro do setting terapêutico. Porque eu preciso estar contextualizada do que está havendo no mundo para eu também ouvir as demandas com uma escuta contextual. Eu não posso ouvir a pessoa, exemplo da pandemia mesmo, que foi uma grande mudança. Imagina se eu tivesse com o meu ouvido de 2015 para 2020, vai ser completamente diferente eu ouvir as demandas de uma pessoa. Então, eu acho que isso é tanto informação para dentro da clínica, para o site terapêutico, mas para os próximos planos que você quer desenvolver, as coisas. Eu acho que isso me ajuda muito a estar conectada com esse mundo, me importar com o que está acontecendo, mas também voltar esse olhar para os próprios desejos pessoais. Esse movimento pessoal, como eu falei para vocês agora. Tá, eu futuramente quero engravidar, isso vai fazer diferença para os meus próximos planos também, para eu conseguir escutar como me relacionar com esse mundo, e eu acho que isso vai conectando tudo. E eu acho que independente se vocês quiserem psicologia ou não, né? Todas as áreas, vale ficar atento a tanto o mundo externo quanto esse mundo interno, que necessidades estão sendo solicitadas, que desejos estão aparecendo, e principalmente o que é nosso desejo versus o que a gente acha que é o nosso, que as pessoas esperam da gente. Acho que tudo isso vai sendo importante. Te respondi? Respondeu sim. Obrigada. E o Rafael quer ter mais alguma pergunta. Como é que você vê a psicologia daqui a alguns anos, considerando também, né, com o avanço da tecnologia? Você acha que a tecnologia pode afetar, sim, a psicologia em relação a, a tipo terapia, essas coisas? Você acha que a psicologia pode, assim, mudando conforme o avanço da tecnologia? Imagino que sim. E eu acho que tanto com prós e contras, né? Então, a gente teve aí o desenvolvimento da psicologia, se a gente pode pensar no online, que foi um grande avanço. Se a gente pega livros teóricos, é muito engraçado, que são as indicações de primeiro contato, por exemplo. Eles falam primeiro contato por e-mail. Gente, ninguém usa mais e-mail, é WhatsApp. Então, assim, são umas coisas que a gente vai ter que ir adaptando e é muito rápido. Então, um livro que é teórico, que é base, já está desatualizado, se a gente for pensar com as informações de hoje em dia. Ah, se um cliente para marcar a primeira sessão te liga. Ninguém mais hoje liga, gente, para saber informações de uma primeira sessão. Todo mundo manda, de novo, WhatsApp, manda uma DM. Então, tem umas coisas assim que a gente vai atualizando muito rápido, eu acho que a gente vai ter que se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, sim, dá para ter uma previsão aí também, se a gente quiser ser bem pessimista, quanto a alguns fatores, né? A gente tem, por exemplo, alguns estudos que mostram que tem pessoas, até a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, já fez até acho que foi em agosto, lançou um artigo falando sobre isso, que a gente tem que estar atento como profissionais que jovens, principalmente, estão utilizando dessas inteligências artificiais para buscar conexão humana, amizade, mas também para buscar, inclusive, um processo de ajuda psicoterapêutica, o que é bem perigoso, porque a gente já tem vários dados que mostram que essas inteligências artificiais vão, às vezes, até trazer discursos, intervenções que são prejudiciais, que podem ser perigosos para as pessoas. Então, é isso, assim, acho que pode ter esse prejuízo, a gente tem que ficar atento, mas é uma coisa que também, volto a dizer, assim, a gente tem que estar muito curioso. Eu acho que a gente já também dá esse desejo de controle e ter a certeza do que vai ser o próximo passo para eu estar preparada ali para esse futuro. Mas eu acho que, nem eu falei para vocês, muda tão rápido que eu acho que a gente não pode estar já achar que a gente vai estar sabendo todo o futuro, já sabendo qual vai ser o próximo passo. E é por isso que vai ser essa conexão muito no presente. Que informações que a gente vai dar? Tem minhas previsões é que sim, vão ter lados positivos, lados negativos, mas que a gente vai ter que estar conectada com esse presente, para a gente também não ficar adiantando coisa e vivendo numa sociedade como a gente está tão ansiosa, tentando ter a controle e a certeza de tudo dos próximos passos. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente como psicólogo, assim, dia a dia, presença, conexão atual, porque senão a gente se perde também, e aí a gente deixa de estar atento ao que a gente está escutando, às necessidades humanas, e ao que é contextual, real, ali, que é nosso principal objeto de estudo, né, os seres humanos. Então, diria que dá para prevermos, mas sempre voltando para esse presente, para o que está acontecendo.
Nossa, ótima resposta, né? Ótimo retorno aí, Bianca. E o que você falando também, acho que a pergunta do Rafael, é, a gente sendo, atualmente, né, gerações sendo muito ansioso, né? Todo mundo, né? Acho que de criança até adultos, né, idosos, gerando mais ansiedade, principalmente por essas questões novas que vão surgindo, de avanço da tecnologia e tudo mais. Qual que é a sua percepção também? Que hoje a gente vê muitas pessoas utilizando o chat GPT, e aí o chat GPT como um terapeuta. Quais cuidados a gente tem que ter também com essas utilizações, né? Porque às vezes as pessoas tomam realmente como não tem tanto conhecimento, né? Não busca tanto, né? E cuidados também a gente deveria ter com as perguntas, né? E o que acontece, o que eu posso fazer ali com a utilização do chat GPT como um terapeuta, por exemplo. Então, é isso, assim, a gente tem esses dados já mostrando que a curto prazo gera essa menor sensação de solidão, que está sendo uma busca, mas o grande ponto está sendo esse a longo prazo. O que me preocupa, eu fiz outro dia um post sobre isso, é essas relações interpessoais que vão se perdendo, que faz parte desses conflitos. Então, inteligência artificial está ali presente 24/7 para mim. Tá me dando as respostas que eu quero, do jeito que eu quero. Então, se ela não me dá a resposta ideal, eu vou lá e me responde de novo, tentar novamente, me responda de uma outra forma, até ela desenvolver a resposta que eu quero. Então, assim, não tem conflito, não tem uma ficção, não tem a espera, eu não vou ter que lidar com a minha paciência. Então, eu diria que um cuidado, principalmente, para a gente não depender unicamente disso, entender quais são as funções da inteligência artificial, para que eu estou utilizando aquilo. Eu vou dizer assim, eu adoro usar a inteligência artificial para arrumar os meus crochês. Eu coloco ali, tipo, quantos pontos que eu tenho que fazer em centímetros, eu faço para ela quantificar algumas coisas. Mas eu entendo para que eu estou utilizando aquilo. Agora, eu estou utilizando aquilo para suprir uma necessidade minha humana, de conexão, para conseguir desabafar, para conseguir me sentir ouvida, me sentir ser acolhida, aí eu tomarei cuidado. E principalmente, né, com as informações que a gente dá para esse espaço que é isso, eu não sei o que vai acontecer nesse futuro, o que vai acontecer com as nossas informações ali, é sempre perigoso. Minha preocupação mais humana como psicóloga também é essa, desses relacionamentos interpessoais se tornarem impactados pelas expectativas que a gente vai criando, que é um relacionamento ideal, que são construídos a partir desse relacionamento que eu estou criando com a inteligência artificial, que é previsível, que é sempre pontual, que sempre concorda comigo. Agora, como que isso vai se dar dentro da terapia? Que a terapia não é isso. Às vezes não é só escutar, a gente não vai só concordar, e o autoconhecimento envolve desconforto, envolve ter que lidar com a espera, ter que lidar com o processo, porque às vezes a gente está desaprendendo a viver dessa forma, né? Está sendo difícil para a gente ter que encarar tudo isso como sociedade. A gente está vendo uma sociedade muito rápida, muito pronta, e você tem que performar muito bem. Então faz sentido também algumas angústias em relação a isso, e às vezes a gente tentar sanar também de uma maneira fácil e rápida. Só que eu acho que talvez só reforce ainda mais essas dores que a gente está vivendo. Então, tomarem cuidado com isso, a gente como profissional, futuros profissionais, como que a gente vai se relacionar também com isso e informar. Nosso papel também como psicólogo dentro do nosso código de ética é esse, né, de gerar informação, compartilhar conhecimento real sobre saúde mental, sobre bem-estar e também sobre a própria psicologia. Eu acho que quem for entrar dentro da psicologia também tem que cumprir com esse papel político por aí. Com certeza. Rafael? Eu tenho mais uma pergunta. Qual é o conselho você daria para alguém que pretende estudar psicologia, que pretende se tornar um psicólogo? Se possível, viva a graduação com as oportunidades que tem, assim, é isso. Como eu falei para vocês, eu acho que o que me facilitou foi ter ido com a mente muito aberta para testar se é psicóloga clínica. Eu sabia algumas coisas que eu não gostava, porque assim a gente vai aprendendo que a gente não gosta, mas fui me permitindo fazer ser acadêmico, fazer estágios, testar dentro da graduação, se colocar nessa posição e testar abordagens, porque tem muitas abordagens dentro da psicologia, e eu vi alguns colegas, por exemplo, que ficaram muito frustrados, assim, porque é isso, entraram com uma certeza, vim com esse propósito e eu vou ter que sair desse jeito, e saíram de uma outra forma, só que não conseguiam aceitar.
não conseguiam lidar com isso na prática. Então, eu acho que tem um lugar ali que eu também pensei agora, que talvez seja diferente de outras áreas, porque dentro da psicologia a gente pode ser ótimo em prova, pode ser ótimo em decorar teoria, mas a prática é outros 500. Então, sempre conectado muito com esse lugar emocional mesmo. Que eu falei para vocês, uma das críticas de uma professora minha foi: você é muito emocional, você se conecta muito com as pessoas, você é uma pessoa que tem essa empatia até demais. Sim, eu tive que colocar limites nesse lugar empático também, para não sair afetada disso, não adoecer junto com as pessoas, mas acho que ainda mais na atualidade, em que está tudo tão automático, rápido, que a gente não perca a nossa humanidade no meio disso, assim, não perca esse nosso senso social, que a gente não deixe de olhar para as pessoas, não pensar numa profissão só no lucro, no sucesso, e porque acho que a psicologia também tem esse, volto a dizer, esse lugar muito político, muito social, que a gente não pode perder. Então, se testar, se colocar, viver esse lugar muito humano nosso, enquanto está passando por tudo isso, mas também olhando para esse lugar humano das outras pessoas. É ótimo, excelente pergunta, porque era uma das perguntas que eu também tinha colocado para você, né, para fazer, assim, quando a gente estivesse quase finalizando. Mas uma outra pergunta que eu gostaria até de trazer, que, assim, né, ver se a gente consegue ser um pouco sucinta aqui, que um dos pontos que você trouxe é até uma das questões que a gente está levando num dos nossos programas, né, no Futuro do Trabalho, principalmente essa questão da adaptabilidade de novos trabalhos que vão surgindo, e o que você mesma trouxe, a questão do CLT e do PJ. A gente vê muito essa questão, e aí você até trouxe, você como psicóloga, e aí foi sendo, foi indo através do empreendedorismo, né, para ser PJ e criando a sua clínica. O que a gente olha muito também para os psicólogos, né, então abrir uma clínica, mas que outras formas também que poderiam ser utilizadas. Acho que, falando dessa questão, CLT, PJ, o que você pode dar de dicas também, né? Quais são, até você falando, né, para ele se abrir a oportunidades. Quais são as possibilidades? Eu vejo muitas pessoas trabalhando, acho que como psicólogo na área de recursos humanos, que aí é mais a área de CLT ou PJ, enfim, eles conseguem encontrar isso na graduação, tem grandes mudanças, como que é apresentado dentro da universidade, ou foi algo que você foi descobrindo ao longo mesmo, pós a sua graduação? Dentro da minha graduação, e na época que meus colegas também se formaram, eu lembro muito que todo mundo criticou isso, assim, não falava, a gente sabia muita teoria, sabia prática, mas a gente sabia, e agora? Me formei, o que acontece? Tanto que eu falei para vocês, em 2019, comecei a atuar, nem sabia que tinha que pagar imposto de coisa, então, porque eu sou pessoa jurídica, porque a gente paga impostos. Posso ser pessoa física também pagando impostos? Posso, tem essa possibilidade. Mas, no final do dia, não vale a pena em questão de taxas. Então, se você quiser ser psicóloga clínica, de modo geral, tem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa física, e aí você paga impostos referentes, essa pessoa física tem que dar o recibo, nota fiscal não, porque nota fiscal é do PJ, mas você tem que dar uma receita saúde do próprio gov.com, tem esse lado, só que é uma porcentagem específica. Você tem que fazer um cadastro municipal, cada estado é diferente, tá? Então, aqui em Brasília é muito específico, e em cada estado vai ser diferente, vale averiguar junto com o seu conselho de ética e também com a contabilidade. Mas tem a possibilidade também, se você quiser ser psicólogo, de ser pessoa jurídica. E aí, no caso, tanto sendo pessoa jurídica só atendendo você é a única pessoa dentro dessa empresa, como abrindo clínicas também. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa jurídica que, de modo, mesmo se eu não tivesse equipe, ainda faria sentido ser pessoa jurídica pela porcentagem de impostos que a gente tem que pagar. E a gente faz notinha fiscal, tem que fazer toda uma tributação, tem que estar ligado a vários órgãos, que quem faz isso, que bom, é a minha contabilidade, porque a gente não tem capacidade de fazer isso. Então, tem essa parte. Tem como ser pessoa jurídica, sendo também como qualquer outra contratação de outras áreas, contratada por outras empresas, né? Então, pode ser dentro de organizacional, dentro de alguma clínica, mas, de modo geral, dentro dessas outras empresas, eu diria que é CLT. Ainda mais se você for psicólogo, por exemplo, escolar, provavelmente dentro de escola, ou você passa para o processo seletivo, ou é concurso público, se for escola pública. Dentro de hospital, tem também uma questão de residência que você vai fazer, então tem que fazer tipo um processo lá como se fosse um concurso para conseguir passar,
ou você pode também ser contratada, mas normalmente também tem esses concursos. Dentro da psicologia social, ou você trabalha como ONG, dá para ser no CLT, mas de modo geral também é concurso público. E organizacional, de modo geral, é CLT. Então, tem muitas frentes, muitos desses formatos de ser psicólogo. Mas acho que para psicólogo clínico, principalmente, é mais pessoa física e pessoa jurídica. O resto é mais CLT, você tem que ser contratado por alguma empresa. Sim, sim. Eu acho que isso também, é claro que eles estão ainda no processo de escolher, e isso a gente vai definindo depois, mas vale muito a gente também saber que no futuro a gente vai sempre fazer algumas questões da nossa vida. Você mesmo trouxe, né? Talvez daqui a algum tempo quero ter filhos, e o que para mim funcionaria naquele tempo. Acho que é até bacana eles saberem que tem todos esses processos ao longo da nossa vida, após a nossa escolha também vai ter momentos que você está nesse momento empreendedora e cuidando e olhando várias frentes, a comunidade, né, essa rede social também, atendimentos online, vai ter outros momentos que a gente vai querer ter outras formas. Acho que é bacana você ter apresentado isso, e isso está muito ligado ao profissional do futuro, essa questão de adaptabilidade, a gente saber ser flexível, né, adaptar, né, esses novos formatos que vão acontecendo na nossa vida e na sociedade também. A gente está finalizando aqui o nosso tempinho. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta para a Bianca. Não. Bianca, quero agradecer muito o seu tempo. Eu sei, a gente trocando várias mensagens, sei que seu tempo é super corrido aí entre os atendimentos e as trocas aqui também. Mas antes, eu quero passar para vocês, a gente está num processo aqui finalizando o nosso projeto, e na próxima semana a gente vai ter o Super Enem, que, bom, a gente sabe, né, você escolhe aí no Enem e fazer as provas, né, conhecer um pouco, saber um pouquinho mais sobre as competências. Então, a gente vai ter durante 3 dias, eu vou soltar aqui um vídeo até para vocês entenderem o que vai acontecer na próxima semana, mas entre os dias 4, 5 e 6, a gente vai ter o Super Enem, a gente vai falar sobre redação, atualidades e biologia e sustentabilidade, gratuito no YouTube da Jatá Rio de Janeiro. E fiquem atentos aos nossos canais de comunicação, WhatsApp, e-mail e redes sociais também, para vocês terem acesso aí ao nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui antes de finalizar. E só lembrando que a Marília compartilhou a lista de presença para vocês assinarem e conseguirem receber o certificado. Aqui até a gente tem a informação de vocês, você vê outras salas, né? Amanhã a gente vai ter mais um dia com outros profissionais falando sobre suas profissões. E aí, quem não conseguiu assistir todas as salas, sei que teve pessoas que entraram aqui, saíram, foram para outras, a gente também compartilha a gravação, tá? Mas eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem um pouquinho sobre o nosso Super Enem. Já está dando para ver? Ainda não. Não? Espera aí. Apareceu aqui, não foi possível. Deixa eu voltar. Agora foi, né? Sim. Ixi. Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber?
Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber sobre o que vai cair em atualidades, em redação ou em biologia? Tá preocupado sobre qual vai ser o assunto do momento? Tá com medo de travar no primeiro parágrafo da redação? Calma, eu vou te dar uma super dica. Nós preparamos o Super Enem. Serão 3 aulões gratuitos para a gente te ajudar a destravar a sua nota na prova mais aguardada do Brasil. Então marque na agenda, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, sempre às 18 horas. Vai ser ao vivo e 100% gratuito lá no nosso canal do YouTube. Ah, e para você participar, é só você clicar no link da bio e ativar o sininho. Clique agora e bora garantir o seu Super Enem. Tô te esperando, viu? Então, fica aqui a dica para vocês do nosso aulão gratuito do Super Enem. A gente vai compartilhar as informações, tá? Mas para quem ainda não segue, é só seguir no YouTube a Rio de Janeiro e ficar atento aos nossos canais de comunicação. Eu quero agradecer a Bianca mais uma vez por estar aqui, falar de toda a trajetória dela, desde o início da carreira, como foi escolher e como que está atualmente. Então, obrigada mais uma vez, Bianca. Se alguém tiver, enfim, compartilhar mais alguma questão, assim, agradecer, fique super aberto a compartilhar no chat também. Pode falar, Bianca, desculpa. É isso, não, só ia agradecer, obrigada pela oportunidade, gente, qualquer coisa também, se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar lá no perfil @psi.bianca, que a gente continua a conversa lá, ou com a minha equipe, se vocês precisarem também de indicação de profissionais, indico, as psicólogas que estão comigo ali no acolhimento também podem entrar em contato com a gente. É isso, obrigada pela oportunidade, espero que tenha respondido alguma das perguntas, angústias de vocês, e a gente vai ficar aqui na torcida para se tornarem futuros colegas de profissão. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Peraí, preciso parar. Foi. É Calma muito aí. boa ela. Peraí, parar.